Você tem medo de perder dinheiro nos seus investimentos? Ou pior, já deixou de investir por conta desses medos? O ideal para você começar é pela maneira mais segura e simples que existe no mercado. Isso mesmo, pelo Tesouro Direto. Nele, as chances de perder dinheiro são mínimas, mas ainda assim existem. E no vídeo de hoje eu vou te falar quais são esses riscos e como contornar essa situação. Oi, meu nome é Rosalvo e nesse canal eu compartilho a minha trajetória financeira e o que eu aprendo pelo caminho no mundo dos investimentos. Se você é novo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Tem vídeo novo toda quinta e domingo. Tenho certeza que muita gente, quando começa a investir, não para de olhar os seus investimentos. E aquelas pessoas que investem no Tesouro Direto, com certeza já pararam para olhar como anda o saldo e se deparou com um saldo negativo e acabou ficando preocupado. Esse é o seu caso? Se acalma que eu vou te explicar direitinho o que está acontecendo e por que o seu rendimento está negativo. Primeiro, nós precisamos entender por que o Tesouro Direto é considerado um dos investimentos mais seguros do país. Quando você está investindo no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para ninguém menos que o governo. E o governo é o maior e mais confiável credor do país. Ele tem várias formas de arrecadar dinheiro, seja com imposto ou com taxas. Além disso, em uma situação extrema que o governo não tenha dinheiro para lhe pagar, ele pode imprimir novas cédulas e acabar quitando essa dívida. Além disso, quando você investe no Tesouro Direto, você tem a facilidade do resgate. Você pode resgatar os seus títulos em todos os dias úteis, diferente de outros tipos de investimentos que podem ser um pouco mais difíceis para você ter o seu dinheiro de volta. E por onde a gente consegue investir no Tesouro? É muito simples, você consegue investir pelo aplicativo do seu banco ou da sua corretora e também consegue investir por meio do site oficial do Tesouro Direto, que é tesourodireto.com.br. Agora uma questão importante, como eu posso perder dinheiro no Tesouro? Bom, e para entender de fato como é possível perder dinheiro no Tesouro Direto, você precisa entender quais são os títulos disponíveis para investimento. E para isso, a gente vai dar uma olhadinha aqui no site do Tesouro Direto. Já estamos aqui no site do Tesouro e a gente vê que nós temos três principais títulos. Quais são? O Tesouro Pré-fixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+. E qual é a diferença entre eles? Basicamente, no Tesouro Pré-fixado, você contrata uma porcentagem previamente acordada. Então, vamos usar como exemplo o Tesouro Pré-fixado 2027. Nele, 2027 significa o vencimento. Aqui nós temos também o vencimento, então esse título vence no dia 1º de janeiro de 2027, a um preço unitário de R$ 767,33, e o investimento mínimo dele é de R$ 7,67. Então, a partir desse valor aqui, você já consegue investir. E a rentabilidade anual é de 14,95%. Ou seja, o aporte que você fizer com essa rentabilidade vai render isso aqui até 1º de janeiro de 2027. É uma taxa acordada, pré-fixada. Por isso, se você investir R$ 1.000 nesse tesouro pré-fixado, esses R$ 1.000 vão render R$ 149,50 ao final de um ano, sem contar com o imposto de renda. Outro tipo de título é o Tesouro Selic. Aqui, da mesma forma, 2027 ou 2029 são os vencimentos, e a data de vencimento se encontra aqui. Esse aqui é o valor de um título, R$ 15.975, mas você já consegue fazer investimentos a partir de R$ 159,75. O rendimento dele é atrelado à Selic, por isso que não é um valor pré-fixado, já que a Selic muda, ou pelo menos pode mudar, a cada 45 dias quando há a reunião do Copom. Então, nesse caso, esse título rende a taxa Selic mais uma pequena porcentagem. Então, se você investir R$ 1.000 ao final de um ano, o seu rendimento vai ter variado de acordo com a Selic. Outro tipo de título oferecido aqui pelo Tesouro Direto é o Tesouro IPCA+. 2029, 2035, 2045 são os vencimentos. A data de vencimento está aqui, preço unitário, o valor mínimo de investimento e a rentabilidade anual. Ela rende o IPCA mais uma porcentagem. Esse IPCA nada mais é do que a inflação. Então, o seu rendimento também está atrelado a um índice que varia durante o ano todo. Por isso, a gente não sabe exatamente quanto vamos receber ao final do investimento, porque ela está atrelada a índices que variam. Então, é importante a gente ver aqui que a data de vencimento é diferente, por exemplo, do resgate. Essa data de vencimento significa quando o seu investimento vai vencer, ou seja, ele vai deixar de existir. Se você contratou esse tesouro pré-fixado 2027,
no dia 1º de janeiro de 2027, ele deixa de existir. O Tesouro devolve o seu dinheiro com a rentabilidade contratada para a sua conta. E você pode fazer com esse dinheiro o que você bem entender. Inclusive, reinvestir em outros títulos com outros vencimentos. Então, se você quiser investir depois no Tesouro Pré-fixado 2031 ou algum outro que venha a existir, você pode fazer, mas isso é por sua conta, não é um investimento automático. Já a data de resgate, você pode resgatar quando você quiser, desde que sejam dias úteis. Quando falamos em resgate antecipado antes da data de vencimento, o Tesouro Selic sai na frente, porque nele você não perde valor. Na verdade, esse risco é muito baixo e raramente acontece, e quando acontece, são valores muito pequenos. Isso porque ele não sofre ou sofre muito pouco com a marcação de mercado. E é sobre a marcação de mercado que nós vamos falar já já. Ainda falando sobre resgate, você pode solicitar antes da data de vencimento o resgate de qualquer título, mas você só consegue receber esse dinheiro no mesmo dia se solicitar até as 13 horas de um dia útil. Se você solicitar depois das 13 horas, esse dinheiro só vai cair no próximo dia útil. Da mesma forma, se você solicitar em um final de semana, o dinheiro só vai cair na sua conta no próximo dia útil. E é por esse motivo de poder tirar o seu dinheiro em qualquer dia útil que faz o Tesouro Selic ser muito recomendado para objetivos de curto prazo, inclusive para alocação de parte da sua reserva de emergência. Eu, particularmente, não recomendo que você aloque toda a sua reserva de emergência no Tesouro Selic, porque você só vai poder retirar o seu dinheiro em dias úteis. E emergências podem acontecer a qualquer hora, de madrugada, em um final de semana, e caso isso aconteça, você não vai ter acesso ao seu dinheiro. Ok, então vamos à pergunta principal. O que é a marcação de mercado? Marcação a mercado é a forma como o valor do seu investimento é atualizado todos os dias, conforme o preço que ele seria vendido naquele momento. Ou seja, o valor do seu investimento pode subir ou cair antes mesmo da data do vencimento, sem você ter feito nada para isso. E esse fenômeno da marcação a mercado acontece com títulos públicos, fundos de investimento e até com CDBs. Mas vamos focar aqui nos títulos públicos, que é o assunto do vídeo. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo prático. Imagine que você comprou um tesouro pré-fixado e pagou R$ 1.000 por ele, e a taxa contratada foi de 10% ao ano. Agora imagine que amanhã esse mesmo título esteja pagando 12% ao ano. O que aconteceu com a taxa de juros? Subiu. O tesouro está vendendo um título que rende 12% ao ano, e você tem outro título que rende 10% ao ano. Qual vale mais? O de 12 ou o de 10? Obviamente que o que tem maior rendimento vale mais, o que significa então que o seu rendimento perdeu o valor de mercado, enquanto o do tesouro continua aqui em cima. Então, se você quiser vender o seu título, é normal que o seu título valha menos. E aí, se você vender o seu título agora, que está valendo menos, obviamente você vai ter prejuízo, porque você vai vender por um valor abaixo do que você comprou. Agora vamos ao mesmo exemplo. Você continua investindo os R$ 1.000 com uma taxa de retorno de 10% ao ano. Mas agora, ao invés de subir, os juros caíram. Então, o Tesouro está oferecendo um investimento com a taxa de juros de 8% ao ano. O seu investimento aqui continua com 10%. Só que agora a sua taxa está maior do que a taxa que o Tesouro está vendendo. Então, se você quiser vender o seu título, ele vai estar mais valorizado. E é aí que você pode ganhar com a marcação a mercado. E é essa variação diária dos preços dos títulos que nós chamamos de marcação a mercado. E como isso afeta os seus investimentos? Se você segurar o seu título até o vencimento, não vai ter problema nenhum, você vai continuar ganhando seu dinheiro com a rentabilidade contratada, você não vai perder dinheiro algum. Agora, se você vender antes do vencimento, você pode ter lucro ou prejuízo, a depender de como anda a taxa de juros no mercado. Então, fazendo um grande resumo, a marcação a mercado é a variação do seu título todos os dias. Se você vende quando a taxa de juros está maior do que a que você contratou, você tem prejuízo. Agora, se você vende quando a taxa de juros estiver mais baixa do que você contratou, você tem lucro. Se os juros caem, o valor do seu título sobe. E se os juros sobem, o valor do seu título cai. Se você segurar o seu investimento até o vencimento, você não vai ter prejuízo, vai continuar ganhando a porcentagem que foi contratada no início do investimento. Muitos investidores mais antigos e que estão mais por dentro das projeções das taxas de juros utilizam da marcação a mercado para ganhar dinheiro. Então, quando a taxa Selic está lá nas alturas e que tem uma projeção de queda, eles compram vários títulos do Tesouro com a taxa Selic em alta e assim que a taxa Selic cair, eles vendem, ganhando lucro aí em cima dessas transações.
já que os seus títulos vão estar muito mais valorizados. Mas a minha dica é que só tente ganhar com a marcação ao mercado se você realmente entender como funciona. E não invista o seu dinheiro de curto prazo no tesouro pré-fixado ou no tesouro IPCA. Eles são recomendados geralmente para objetivos de longo prazo, que você não vai precisar retirar eles antes do vencimento, porque aí você tem a certeza de que não vai ter prejuízo. Agora, se você precisa desse dinheiro a curto prazo e precisa retirar ele a qualquer momento, o ideal é que você invista no Tesouro Selic. Agora vamos falar das taxas e impostos que nós pagamos ao investir no Tesouro Direto. O imposto de renda ele incide somente sobre os lucros, então não se preocupe, se você investiu R$1.000 e teve R$100 de lucro, o imposto de renda é apenas em cima dos R$100. E esse imposto de renda ele segue a tabela regressiva do imposto de renda, que eu vou colocar aqui para vocês verem. Quanto mais tempo vocês deixarem o dinheiro, menor é a alíquota que você paga sobre o lucro. Então vamos a um exemplo. Se você investiu R$1.000 e ao final de 2 anos obteve R$1.200, o seu lucro foi de R$200. E aí você vai pagar um imposto de renda de 15% em cima de R$200, que seria de R$30. Então o seu lucro líquido seria de R$170. Esse imposto de renda ele já é retido na fonte, então você não precisa se preocupar em pagar algum DARF ou algum boleto do tipo, porque já é retido na fonte. O segundo imposto presente nesse tipo de investimento é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Só que a gente só paga ele se resgatar o dinheiro antes de 30 dias. Se a gente deixar o nosso dinheiro investido por mais de 30 dias, esse IOF é zerado, nós não precisamos pagar. Eu vou deixar a tabela aqui para vocês olharem. A alíquota começa em 96% no primeiro dia e cai a zero a partir do 30º. Outra taxa que nós precisamos pagar é a taxa de custódia da B3, que é de 0,2% sobre o valor investido. Então, diferentemente do imposto de renda que é sobre lucro, essa taxa de custódia da B3 é sobre o valor investido. E ele incide em todos os títulos do Tesouro. A exceção vai para o Tesouro Selic, que é isento dessa taxa se você investir até R$10.000. Se o seu investimento ultrapassar R$10.000, aí sim você vai precisar pagar 0,2% em cima do valor que excede os R$10.000. Ou seja, se você investe 15 mil, você vai pagar 0,2% em cima de 5 mil, que foi o que excedeu os R$10.000 que tem direito à isenção. Essa taxa de 0,2% é ao ano, então todo ano tem a cobrança dessa taxa. E a B3 também já desconta automaticamente do seu valor investido, então não precisa se preocupar em pagar nenhuma outra taxa. E por fim, é a taxa de corretagem, que depende da corretora que você usa. Algumas corretoras cobram essa taxa para investir no Tesouro Direto, mas a maioria é isenta. De qualquer forma, é sempre bom dar uma conferida antes de investir. Agora me fala, você já sofreu quando viu o seu dinheiro sendo desvalorizado quando investiu no Tesouro? Eu confesso que isso aconteceu comigo quando eu investi no IPCA+, pela primeira vez. Isso aconteceu porque eu não conhecia o efeito da marcação a mercado. É um tema que é um pouco mais complicado, mas que é de essencial importância para o investidor entender e não perder dinheiro investindo no Tesouro. Se você quer aprender como investir no Tesouro na prática, clique no card que vai estar aparecendo aqui, que vai te direcionar para um vídeo onde eu ensino como investir no Tesouro Direto. E eu espero que eu tenha te ajudado a entender e espero que tenha te ajudado a não errar mais na escolha do seu título no Tesouro Direto, para não perder dinheiro em títulos pré-fixados ou no IPCA+. Eu vou te pedir para deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações. Isso ajuda o YouTube a entender a quem ele deve entregar esse conteúdo e você ainda apoia o canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau!